A paz do Senhor, amados irmãos, o Espírito que nos guia para além das fronteiras é o assunto da nossa lição de número 4 deste terceiro trimestre de 2026. Pastor Adovilson, paz do Senhor. Senhor Pastor Hércules, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical que sempre estão acompanhando as nossas pré-aulas, que Deus abençoe. E vamos aí partindo para a lição de número 4 hoje, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Com certeza, na orientação do Espírito Santo será de muita produtividade esta aula. Maravilha, meus irmãos, fiquem atentos, porque no decorrer da aula eu vou falar aqui para vocês alguns cupons de desconto para aqueles irmãos que quiserem adquirir cursos de especialização ministerial disponíveis na plataforma do CETADB, tá joia? No decorrer da aula nós vamos apresentar aí. O material de apoio desta aula está com 40 páginas e ele traz definições, traz informações exegéticas de aplicação para cada uma das palavras que eu vou mencionar aqui. Fronteiras, colônia romana, abrir o coração, Lídia, Filipos, Macedônia, missão, visão, Macedônia, igreja, hospitalidade, Tiatira, púrpura, adoradora de Deus, oração, libertação, espírito de adivinhação, nome de Jesus, prisão, carcereiro, salvação, louvor, fé e batismo. Além disso, nós vamos trazer aqui também uma explicação a respeito do textuário da lição, além disso da leitura bíblica em classe e ainda da palavra-chave que o pastor Adovilson vai apresentar. Depois nós temos a abordagem de cada um dos 3 tópicos da lição. Além disso, uma dinâmica que você pode utilizar, se lançar mão dela, para a apresentação do conteúdo proposto nessa lição de número 4. E, por fim, nós vamos deixar listado ali materiais de apoio, subsídios, livros e enciclopédias, dicionários, bíblias de estudo, que você pode comprar. São materiais que nós sempre lançamos mão para a elaboração do nosso material e você pode adquirir, caso você tenha interesse, na livraria online do CETADB, que também está disponível na plataforma, não é? Então vamos lá, seguindo aqui então, a lição de número 4, como disse, o título é o Espírito que nos guia para além das fronteiras. O textuário está em Atos capítulo 16 e o versículo 5 e diz, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A verdade prática diz que o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo ou em acordo com a vontade de Deus. Vamos estudar, inclusive, a respeito deste episódio que envolveu o apóstolo Paulo com aquela visão do varão macedônio. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, é Atos, capítulo de número 16. A partir daqui, nós vamos já estar estudando sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Vimos na lição de número 3, o relatório que foi dado a respeito da primeira viagem missionária, a necessidade da convocação de um concílio, de uma Assembleia Geral na igreja em Jerusalém. Isso está no capítulo 15 e agora vamos já para a segunda viagem missionária de Paulo, não é? Você vai acompanhar a partir do capítulo 16 a leitura bíblica, que são os versículos 11 a 18 e depois 25 a 31. Mas a gente sempre tem sugerido aqui a leitura de todo o capítulo, para que você entenda exatamente todo o contexto proposto aí neste capítulo da lição, tá joia? Vamos avançar aqui então para os hinos sugeridos pela CPAD para o devocional da aula, o hino 155, 290 e também o hino 511. Os objetivos da lição, no primeiro tópico da lição, nós vamos interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária da igreja. Também contrastar no tópico 2º o poder do Evangelho com a atuação das trevas em Filipos. E depois, no tópico 3º, vamos mobilizar a nossa classe, a nossa audiência, a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. Então veja aí a abordagem, esses são os objetivos que nós temos na lição. Agora o pastor Adovilson já vai apresentar aos irmãos uma definição inicial para a palavra-chave fronteiras. Muito bem, eu trouxe aqui a princípio uma definição geral. Uma fronteira é uma linha que divide 2 ou mais territórios, como países
ou regiões, e também a faixa de área que fica ao lado dessa divisão. Além de indicar limites políticos geográficos, o termo é usado no sentido figurado para representar o ponto máximo ou o fim de algo, não é mesmo? Veja bem, e no livro de Atos? É simples a definição. No livro de Atos, missões além das fronteiras é o cumprimento prático de Atos capítulo 1 e versículo 8, onde a mensagem de Jesus sai de Jerusalém, avança para o Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso significa romper barreiras geográficas, culturais, sociais e religiosas, levando o evangelho a todos os povos, sem acepção de pessoas. Portanto, o evangelho sai das fronteiras, né, de Jerusalém e avança para outras fronteiras até os confins da terra. Muito bem, está definido aqui, então, inicialmente a palavra-chave, fronteiras. Lembrando que você tem no material de apoio uma análise do versículo que é o textuário da lição, do texto completo da leitura bíblica em classe e também da palavra-chave fronteiras. As fronteiras foram rompendo-se, né? Fronteiras geográficas, culturais, espirituais, sociais e ainda ministeriais. Isso tudo você tem aí no material de apoio. Vamos então, introduzindo a lição, que vai aqui fazer esta abordagem, em Atos capítulo de número 16. Muito bem, irmãos, introduzindo a lição, a segunda viagem missionária de Paulo, ela marcou um avanço decisivo da igreja, porque ele começa fortalecendo aquelas igrejas que primeiramente já haviam sido fundadas na primeira viagem missionária. Você vai verificar isso, Atos capítulo 16, o verso 1, quando diz, e chegou a Derbe e a Listra. Então, você já verifica que ele passa visitando aquelas igrejas fundadas na primeira viagem missionária. Nós tratamos disso na lição de número 2, igrejas essas que ficam ali na região da Ásia Menor, não é isso? Então, primeiro vamos fortalecer aquilo que já tem e depois vamos fazer a expansão do evangelho para novos territórios, e isso culmina na entrada da mensagem cristã na Europa. Atos capítulo 15, os versículos 36 e também de 36 até o capítulo 18, versículo 22, esse é o tema que é abordado aqui por Lucas em Atos dos Apóstolos. Mesmo diante de conflitos e também de mudanças de rota, o Espírito Santo sempre esteve à frente, conduzindo cada passo, impedindo caminhos e ainda abrindo outros conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, que é exatamente o título da lição, mostrando que a missão ela avança quando a igreja aprende a ouvir, a obedecer e ainda a confiar na direção divina. Se nós estivermos realizando a obra missionária nesse contexto, certamente vai dar certo, vai prosperar. Pastor Adolvilson, vamos lá então, o tópico primeiro da lição, Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja, é o primeiro tópico aqui da nossa lição de hoje. E tem como título aí a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Aliás, foi na primeira, foi na segunda, e ao longo dos séculos está sendo até hoje direcionada pelo Espírito Santo, não é? Agora, veja bem, olha o que está escrito. Na segunda viagem missionária, o pastor falou muito bem, vamos focar. Esta aula 4, nós entramos agora na segunda viagem missionária de Paulo. Aonde começa esta segunda viagem? Ali em Atos capítulo 15, verso 36 em diante, começa aí essa segunda viagem missionária. Isso é um ponto importante, tá certo? E destaca aí, ó, a segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Claro, a igreja foi se propagando, a orientação do Espírito Santo, nós vamos ver aí nitidamente a ação de Deus através do Espírito Santo. Depois desse primeiro parágrafo, eu trouxe aqui a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, foi fundamental para a expansão do evangelho à Europa, tendo durado aproximadamente aí 3 anos. Veja bem que sempre nós usamos o termo aproximadamente, né? Porque não é uma data fixa, objetiva. E segundo alguns, percorreram aí quase 5.000 quilômetros nessa segunda viagem missionária.
Veja bem, e o plano era apenas encorajar os crentes das congregações já existentes na Ásia Menor, fundada na primeira viagem que nós vimos aí, né, profundamente nas aulas, na aula número 3. Então, vamos retornar para ver como é que estão os irmãos, enfim, acompanhando, né? A missão é assim, né, pastor? Ele abre igrejas, deixa os obreiros, mas sempre tem que estar acompanhando para ver como é que está. E aí, trouxe ainda, o avanço para os novos territórios foi totalmente orquestrado por Deus. O relato em Atos 16, 6, 10 mostra que o grupo foi impelido pelo Espírito Santo a pregar na Ásia e na Bitínia. Agora, ainda uma colocação sobre esse Atos 16, 6 a 10. O apóstolo Paulo é impelido pelo Espírito Santo a pregar na Ásia da Bitínia após descer a Troade. O pastor já comentou aqui, ele teve uma visão de um homem macedônio clamando por ajuda. A equipe conclui que Deus os chama para evangelizar a Macedônia. Aqui é fato, né? Está bem aqui, bem objetivo, a direção de Deus. Deus sabe todas as coisas, não é mesmo? Veja bem o segundo parágrafo. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em lista incorpora, ou seja, Timóteo também entra na equipe missionária. Nós temos aí Atos 15, 39, e houve entre eles tal desavença que separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Lembra que o nosso querido Barnabé, ele falou, vamos chamar João Marcos de novo. Houve um entreveiro ali, com que certeza. O apóstolo Paulo falou, não, ainda não, porque devido àquele primeiro momento, mas é Deus trabalhando até nesta situação. Aí o apóstolo Paulo escolhe Silas como companheiro. E olha aí Atos 15, 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E veja bem, queridos, chegou também Derbe Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aqui o que nós temos aí em Atos 15, 36 e ao 40, nós temos aí na nossa lição do 39 ao 40, mas eu comentei aqui algo do 36 ao 40, né? Paulo propõe a Barnabé retornar às igrejas, lá em Atos 15, tá bom? Da primeira viagem, ocorre um conflito, Barnabé quer levar João Marcos, mas Paulo recusa por tê-los abandonado antes. Veja bem a insistência de Barnabé para levar ele na segunda viagem, né? A divergência resulta na separação dos dois líderes, que seguem rotas missionárias distintas. Olha Deus trabalhando aí. A divisão entre Paulo e Barnabé resultou na expansão do reino. Deus transformou um conflito pessoal em duas frentes missionárias e eficazes. Barnabé viajou com João Marcos para Chipre e Paulo seguiu com Silas, fortalecendo igrejas e incorporando o jovem Timóteo em Listra. Olha o que diz aí o terceiro parágrafo. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito Santo. Veja bem que a vontade não é do homem, é de Deus conduzindo a obra missionária, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Temos aí o versículo que nos traz esta colocação, Atos 16 e 9, de noite apareceu a Paulo uma visão, e estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão do apóstolo Paulo ocorreu em Troade, na Ásia Menor, onde ele recebeu o chamado para a Macedônia. Onde ficava? Na Europa. A partir dessa revelação, a equipe cruzou o mar Egeu em direção a Filipos. Preste atenção, Filipos, que se tornou o primeiro grande centro de pregação na Europa. Atos capítulo 16, nós vamos entender isso. Filipos, lembra da igreja dos filipenses e tal, né? Ainda trouxe aqui a narrativa geográfica dessa expansão, abrange os seguintes locais: Troade, cidade portuária onde Paulo teve a visão de um homem macedônio clamando, passa a Macedônia e ajuda-nos, lá em Atos 16, 9 a 12. Tem uma outra cidade aí, Neápolis, o porto de desembarque na costa da Macedônia, Atos 16 e 11.
e Filipos, a principal cidade da região. Ali o apóstolo converteu Lídia pelo poder da pregação, a atuação do Espírito Santo, e foi preso com Silas. Então nós vamos desenrolar esses momentos aqui agora nos slides aí posteriores. E o último slide aí, em Troade, Paulo recebeu a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Eu andei pesquisando, pastor, desde aquela época já era realmente Europa. Então esse nome já é antigo, já alguém veio na minha mente, como chamava o continente? E era realmente Europa ainda. Muito bem, irmãos, no material de apoio eu deixei ali uma questão prática para a nossa realidade de hoje em relação a esse primeiro tópico aí, o subponto, né, a direção soberana do Espírito Santo na segunda viagem missionária. A igreja contemporânea, ou seja, a igreja dos nossos dias, precisa redescobrir esta sensibilidade espiritual que está relatada aí nesse subponto. Nem toda oportunidade que se apresenta representa a vontade de Deus. E às vezes surgem oportunidades ali, mas que não é Deus, de repente não é Deus para mim, é para outro, mas não é para aquele momento que eu estou vivendo, não é? O verdadeiro sucesso ministerial, ele não está ligado ou vinculado e também não consiste em fazer muito. E aí a gente tem exatamente um exemplo a respeito desta questão, mas em realizar exatamente aquilo que Deus determinou. Paulo queria evangelizar na Ásia, e aí acaba sendo uma coisa até conflitante, porque o Espírito Santo não, diz não. Alguém vai dizer, poxa, mas ele não estava querendo fazer a obra de Deus? Ele estava querendo fazer a obra de Deus, mas exatamente isso que eu mencionei aqui. Não era para ele naquele momento. O momento era para outro direcionamento. E o interessante é que houve essa percepção, houve essa sensibilidade. E infelizmente muitos obreiros hoje já perderam essa sensibilidade e esse discernimento de entender quando é de Deus para a sua vida, quando é de Deus para o seu ministério, quando é o seu momento. A missão que trabalha eficazmente, ela nasce da obediência ao Espírito Santo. Agora, o subponto 2, ele trata da fé sincera, da sensibilidade espiritual e também da hospitalidade de Lídia, porque esse tópico da lição trata exatamente disso. Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Então nós vimos anteriormente que o contexto ele se dá na cidade de Filipos, não é? Onde Lídia morava. Diz o texto de Atos capítulo 16, deixa eu virar a página aqui, ó, o versículo de número 14 diz assim, ó, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja aqui o que nós temos. Lucas ele apresenta esta mulher, Lídia, como a primeira convertida da Europa e ao mesmo tempo como exemplo de uma vida preparada exatamente por Deus. Deus providenciou tudo para que através de Lídia o trabalho pudesse ser realizado e se concretizasse. Quem era a Lídia? Lídia, o texto já, esse versículo que li, fornece algumas informações. Ela era natural da cidade de Tiatira. No material de apoio nós temos ali informações mais completas a respeito de Tiatira. Mas esta cidade se localizava numa província romana da Ásia, famosa, a localidade, né, era famosa pela produção e também pelo comércio de tecidos tingidos com púrpura. E aí, no material de apoio, a gente também coloca uma definição e explicação a respeito do que é a púrpura. A púrpura era um corante valiosíssimo que era utilizado na produção de vestes destinadas à nobreza, quem se vestia com púrpura, a nobreza, magistrados, sacerdotes e membros da aristocracia. A sua obtenção exigia elevado custo, ou seja, era um tecido tingido de púrpura
custava muito caro. Não é? É mais ou menos como você comprar hoje um metro de Super 120, que é um tecido caríssimo para fazer terno, né? Então esse é um exemplo. E o uso de tecidos tingidos de púrpura já automaticamente destacava o indivíduo. Era um símbolo de riqueza, de autoridade e ainda de distinção social. Corante de tecidos, né, que possuía essa coloração. No material de apoio ainda coloquei o seguinte, esse termo ele designa um corante que era utilizado e era encontrado na costa do mar Mediterrâneo a partir de um molusco chamado murex, não é? Que lá na costa do Mediterrâneo podia se localizar. Então, esta quantidade, ou podemos dizer aqui a púrpura, numa quantidade ainda que pequena, era necessário uma quantidade enorme de trabalho para que se obtivesse ele, e isso é que justificava o seu alto valor. É a lei da oferta e da procura, né? Se tem pouco, custa caro. E era exatamente essa a dificuldade para se obter a púrpura, o que faz nós entendermos que a nossa irmã Lídia era uma pessoa que tinha riquezas, condições financeiras muito boas, porque ela trabalhava nesse sentido. Inscrições arqueológicas encontradas naquela região confirma a existência de associações comerciais ligadas à indústria têxtil, especificamente de tintureiros, e isso por si só explica a sua profissão. A púrpura, como disse, é um artigo de luxo, e a elite da sociedade de então é que se vestia com tecidos que eram tingidos com a púrpura. E, obviamente, que para trabalhar com esse material você tinha que ter um grau financeiro elevado, de forma que, só reafirmamos, Lídia certamente tinha uma condição. Então você percebe aí o Espírito Santo já trabalhando no sentido de arrumar alguém que pudesse auxiliar na manutenção da obra, não só estando ali realizando, mas que tivesse meios para também dar manutenção. Lucas faz questão de mostrar que a riqueza que ela possuía em nenhum momento ocupa o lugar de Deus. Ao contrário de hoje, que muita gente se perde nesse sentido. Lídia, ela é apresentada como uma adoradora de Deus, conforme o texto. Provavelmente uma gentia que era temente ao Senhor. Então era gentia, mas temia ao Senhor, comerciante de púrpura que era, originária da cidade de Tiatira, possuía uma condição financeira muito boa, mas não era dominada, não se deixou dominar pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Isso mostra, revela que a conversão é uma obra da graça divina. Lídia, ela crê, na sequência ela é batizada com a sua casa e coloca os seus bens a serviço do reino, tornando o seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Atos capítulo 16, o versículo de número 14, eu já li o versículo 15, diz assim, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só o que nós temos aqui para os irmãos. No material de apoio, tem a informação de que esta mulher frequentava as reuniões judaicas e ali nós vamos verificar que ela aceitava os ensinos que eram dados ali, uma vez que ela sempre retornava. O texto é muito claro dizer nesse sentido, que ela com certa frequência estava ali participando dessas reuniões. Diz o texto do versículo 14 que ela servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração. Ela possuía uma religiosidade, porém lhe faltava o principal, Jesus Cristo. E assim há muita gente no presente século que expressa uma religiosidade que alguém olha e fala, nossa, mas falta o principal, Jesus, porque a salvação é tão somente, exclusivamente em Jesus Cristo.
Quando o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração, essa possivelmente seja das declarações teológicas mais profundas que nós temos em Atos capítulo 16, porque o verbo que está empregado ali, ele significa abrir completamente, ele significa remover impedimentos e ainda tornar capaz a compreender. Então, o que o Espírito Santo de Deus fez a esta mulher que era adoradora do Senhor, foi abrir o seu coração de forma a tirar todo o impedimento para que ela pudesse crer. Obviamente que não foi uma coisa assim obrigatória, né? O Espírito Santo não constrangeu ela, o Espírito Santo simplesmente tirou aquele impedimento para que ela entendesse que a salvação era pela graça, por Jesus Cristo, e a decisão é dela. Isso chama-se livre-arbítrio, não é? Isso é livre-arbítrio. O texto de Lucas, capítulo de número 24, o versículo 45, nós vamos verificar que Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele usa este mesmo verbo, não é? Lucas 24 e o versículo 45 diz assim, ó, então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Aqui o episódio de Jesus que aparece aos discípulos, não é? Então você vai observar que o mesmo termo que aqui no Evangelho ele usa, abriu-lhes o entendimento, é este mesmo que ele está usando agora aqui em relação a Lídia. Então Lucas ele ensina que Paulo pregou. É a obrigação nossa como crentes, não é? Como discípulos de Jesus. Paulo pregou. Lídia ouviu a pregação, mas foi Cristo quem abriu o seu coração. Então você vai observar existe uma cooperação, não é? Porque há aquele que proclama a palavra, eu e você, mas há também a operação da graça divina no coração daquele que está ouvindo a mensagem. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela destaca que a ação do Espírito Santo ilumina o entendimento humano sem anular a sua responsabilidade de responder em fé ao Evangelho. E a resposta dela aqui é imediata, não é? Porque o texto de Atos 16, verso de número 15, depois que ela pregou, depois que Paulo pregou, não é? O texto do versículo 15 diz, depois foi batizada ela e a sua casa. Ou seja, em resposta à pregação, ela aceitou, não é? Podemos dizer naquele evangeliquez que a gente tem, ela aceitou Jesus. Na verdade, ela foi convertida ao Evangelho porque uma palavra foi pregada e o Espírito Santo de Deus fez isso, moveu do seu coração tudo aquilo que era impedimento para que ela pudesse aceitar a fé. Verifique, meus irmãos, que a casa dela foi alcançada, porque a expressão que está aí no versículo 15 diz ela e a sua casa, todos foram batizados. Nós vamos, no terceiro tópico da lição, na abordagem sobre Atos 16, 30 e 31, tratarmos a respeito dessa questão, para tirar uma dúvida que normalmente se tem a respeito disso. O que acontece aqui é que todos ouviram a mensagem e cada um individualmente creu. Não foi o caso assim que ela creu e falou para a sua família, agora você tem que se converter também, você tem que se converter, você tem que se converter. Não, todos ouviram a mesma mensagem e todos creram e todos foram batizados. Esse batismo que nós estamos nos referindo aqui é batismo em água, né? Não é batismo com o Espírito Santo, batismo foi feito em água, sinal público externo de que agora eram crentes. Creram e participaram da mesma experiência. Agora, o texto também mostra a hospitalidade que ela possuía, porque o versículo 45 diz assim, Atos 16, versículo 15, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Ou seja, ela era, sobretudo, uma mulher que apresentava, na sua essência, uma hospitalidade muito grande. No mundo grego-romano, ou greco-romano, isso a gente pode aprender com Orlando Boyer, no livro, na enciclopédia dele, Espada Cortante, o volume 2, que trata sobre Lucas, Atos e João, material publicado pela CPAD em 2011, não é? E nós temos, inclusive, esse material para você adquirir na livraria online do CETADB.
No mundo greco-romano, hospitalidade representava muito mais do que cordialidade, ou seja, hospitalidade naqueles dias era um sinal de apoio ao ministério, ou seja, recebendo os discípulos à sua casa, ela estava demonstrando que estava com eles para o que der e vier, para realizar a obra de Deus. A residência dela transformou-se imediatamente numa base missionária da igreja filipense. Note que depois da libertação da prisão, Paulo retorna exatamente para aquela casa. Você lendo Atos capítulo 16, versículo 40, ele foi preso. Quando eles saem da prisão, eles retornam exatamente para a casa de Lídia. Então, note aí que ela de fato se mostra e se faz hospitaleira. Orlando Boyer, ele diz que a hospitalidade de Lídia demonstra a autenticidade da sua conversão e o seu compromisso imediato com a obra do Senhor. Finalizando, meus irmãos, uma fé genuína, ela se faz apresentar com atitudes concretas. Não é? Fé genuína é obras. Não é? Fé sem obras é morta. É a ideia de Tiago, não é? E é uma realidade que nós vemos aqui. Essa fé genuína, ela se manifestou na vida de Lídia através de atitudes concretas. Quem tem o coração aberto para Deus ou por Deus, ama a palavra do Senhor, identifica-se publicamente com Cristo e ainda coloca os seus recursos a serviço do reino. E ainda tem um detalhe que é fundamental, não é? Transforma a sua casa em um instrumento de bênção. Quem é mais antigo na nossa Assembleia de Deus, certamente ainda vai se lembrar de algo que era muito comum, que eram os chamados cultos domésticos, onde se realizava os cultos nas casas, convidava a vizinhança toda para poder estar no culto e virava uma festa entre a vizinhança ali. Até porque nesta época, que me refiro à questão aí de 30 anos, 40 anos atrás, as pessoas todas se conheciam, né? Exato. Às vezes numa rua, eles tinham amizade com todo mundo. Hoje é capaz de você morar no mesmo prédio, descer com a pessoa no elevador e não saber o nome da pessoa. Não é? O que de fato mostra que a gente está perdendo a capacidade de comunicação com aqueles que são mais próximos da gente e que não sejam diretamente conhecidos ou aparentados, não é? Pastora Dovilson, vamos então? Subponto 3. Retrocedendo um pouquinho, só lembra que nós comentamos aqui que Paulo, orientado pelo Espírito Santo, deveria ir a Macedônia. A primeira cidade da Macedônia é Neápolis, é uma cidade portuária. Desceram em Neápolis, andaram alguns quilômetros para chegar a Filipos, que é o assunto que nós já estamos aí mencionando, né? O tópico 1 e o subponto 3, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Veja bem aí, sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Vamos ver isto. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. E fica imaginando aí, Europa, primeira vez, reunião à beira de um rio. E eu trouxe aqui a ausência de sinagoga em Filipos, lembrando que a sinagoga surgiu nos 70 anos de cativeiro babilônico, porque lá não tinha templo, que criaram aí as sinagogas, né, para a adoração e para tratar de situações que surgiam também entre o povo. Era tipo assim um centro comunitário. Tem alguém que pensa que sinagoga na época era só para atos religiosos, enfim, mas não era, tá? Então surgiu ali no cativeiro babilônico, e neste tempo aqui não existia sinagoga. Eu trouxe aqui a ausência de uma sinagoga em Filipos, que exigiria um quórum mínimo de 10 homens. Não existe esta regra na Bíblia, e sim na tradição oral judaica. Para se iniciar na sinagoga, no mínimo 10 homens, tá? Direcionou Paulo e a sua equipe para um humilde local de oração. Então não tinha sinagoga, vamos à beira do rio. Ali, em um ambiente campestre, ocorreu o início da igreja primitiva na Europa. Essa reunião simples e o alcance missionário na beira das águas traz lições profundas para a expansão do evangelho. Eu fiquei imaginando, será que os evangélicos da Europa sabem do início da igreja em Filipos, né? Justamente, né, ali à beira de um rio. Nós temos aí, para comprovar isso, Atos 16 e 13, que não está aí no slide, mas nós trouxemos aqui no sábado, saímos porta fora para a beira do rio,
onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentados falamos às mulheres ali reunidas. Então, o primeiro momento, o primeiro ajuntamento de pessoas como igreja, está aí à beira de um rio em Filipos, tá bom? Glória a Deus por isso. Olha o segundo parágrafo. Lídia responde com fé e obediência, e ensinando que Deus age tanto em grande centro, quanto em encontros humildes, ou em grandes trabalhos missionários, cruzadas missionárias, ou então de pessoa para pessoa. Ele está agindo, não importa aí a quantidade, né? Eu trouxe um adendo sobre esta colocação aí, vamos ler mais um pouquinho o terceiro parágrafo. A sua conversão inaugura, a de Lídia, né, a igreja em Filipos, e revela que onde o Espírito abre corações, o reino avança. Trouxe um adendo depois desse terceiro parágrafo. Lídia estava na beira do rio, identificado como o rio Gangites. Não é o rio Ganges da Índia, não. É o rio Gangites. Fora das portas da cidade de Filipos, na Macedônia. Ela participava de um grupo que reunia para orar no dia de sábado. Foi nesse local que ela ouviu o apóstolo Paulo pregar e aceitou o evangelho. Lembrando, queridos, que a ação aqui sobre-humana, sobrenatural do Espírito Santo. Entramos aqui para o quarto parágrafo. Contudo, veja bem, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos aí no próximo tópico, não é mesmo? Depois do quarto parágrafo, Atos 16, 16 e 21, o contexto gira em torno da segunda viagem missionária de Paulo em Filipos. Paulo e Silas libertam a escrava do espírito de adivinhação e se irrita os seus donos, né, que lucravam com os seus poderes. Sobre este assunto agora, nós vamos comentar aí no próximo slide. Muito bem, meus irmãos. No material de apoio, eu deixei ali uma colocação que é algo que deve ser observado pelas igrejas que desejam se envolver com missões, até porque toda igreja ela precisa ser missionária, não é? Toda obra ministerial deve nascer da oração. E nós vemos exatamente isso daí. Antes de buscar estratégias, recursos ou métodos para se realizar a obra missionária, a igreja precisa buscar a direção de Deus. Aleluia. Pois somente o Espírito Santo pode abrir corações, bem como conduzir os missionários e ainda transformar vidas. Porque tem gente que faz um monte de coisa muito antes disso, não é? E acaba perdendo o foco, não é? Eu conheço igrejas que foram para alguma região aí do mundo, que eu não vou mencionar aqui, construíram lá uma mega igreja e não conseguiram colocar crentes nessa mega igreja. O que fundamenta algo que também está no material de apoio, não é? O poder de Deus, a graça de Deus, ela não se manifesta em estrutura, mas na mensagem. Veja que Paulo começou esta obra em Filipos pregando na barranca do rio. Exatamente. Para um grupo de mulheres. Simples assim. Na verdade, a obra de Deus ela é simples, não é? Ela é simples. A gente aqui em algum momento acaba complicando, não é? Complicando as coisas que são fáceis, não é? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo continua utilizando a palavra pregada para conduzir e para produzir arrependimento, fé, regeneração e transformação. Logo, finalizando o tópico primeiro, o Espírito Santo é quem dirige a missão ao abrir corações e a plantar igrejas. Este exemplo que nós temos aqui em Atos 16, eu acho que é um importante exemplo disso aí para as igrejas que estão querendo, para as igrejas que estão iniciando, não é? Eu conheço igrejas que agora vão começar, porque se estruturaram, e o que é correto, agora vão começar a realizar também trabalhos missionários. Então, eu acho que está tudo correto, não é? Desde que seja feito debaixo da direção de Deus. Deixa eu dizer aqui para vocês, olha só, um cupom de desconto para você que deseja adquirir o curso do CETADB, o Lar Cristão e a Vida Conjugal. Esse é um curso para casais, não é? Então nós temos aí um bônus
10% de desconto para você comprar o curso Lar Cristão e a Vida Conjugal e ter 10% de desconto usando o cupom FAMILHA. FAMILHA é o cupom que você vai utilizar à hora de fazer o pagamento do seu curso Lar Cristão e a Vida Conjugal. Forneça o cupom FAMILHA e tenha 10% de desconto. Vamos fazer um intervalo e rapidamente voltaremos para o tópico 2 da lição. Já voltamos. Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim: como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETADV, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADV ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, pastor Adolvilson, tópico 2 da lição, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Sempre quando a obra de Deus está sendo realizada, Satanás, o nosso adversário, vai tentar, não é, procurar meios para levantar oposição. E aí, nós vamos verificar exatamente isso nesse tópico segundo. Você que está com a sua lição, é o tópico 2, o subponto 1, a expulsão de um espírito de adivinhação, aí nos versículos 16 ao 18. Veja bem, mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Tá? Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação. Tá aí o nome pneuma pitona, né? Prática condenada pelas Escrituras. Vamos comentar esses dois parágrafos aqui. E esse termo aí, pneuma pitona, o termo original usado pelo escritor Lucas é pneuma pitona, que pode ser traduzido literalmente como o espírito pitônico ou espírito de Piton. Tá? Na mitologia e cultura grega, Piton era o nome da serpente lendária que guardava o oráculo de Delfos. Veja bem aí que é na cultura grega, derrotada pelo deus Apolo. O termo passou a ser utilizado para descrever pessoas que supostamente falavam por inspiração de entidades divinatórias, realizando previsões futuras ou leituras de sorte. Resumindo, trazendo para o português claro, era demônio que estava atuando na vida desta moça. E isto é terminantemente condenado pela Bíblia. Veja bem Deuteronômio 18:9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E o versículo 10. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. E olha o versículo 11. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Aqui são os necromantes. Veja bem, uma lista aí que é proibição de Deus para o seu povo, mas não é um capricho de Deus, porque quem usa desses artifícios e vão atrás desse tipo de gente, irá trazer prejuízos para a vida espiritual. Então ele está falando assim, olha,
não se envolva com esse tipo de situação aí. Deixa eu só colocar uma questão, pastor. Isso está na Bíblia, né? Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 11. Mas a nossa declaração de fé, que é esse manualzinho que está aqui, esse livro que está ali, ele diz que qualquer forma de ocultismo, espiritismo ou consulta a poderes espirituais estranhos à revelação divina é incompatível com a fé cristã e constitui oposição direta ao senhorio de Cristo. Então, a Bíblia condena, a nossa declaração de fé condena, e eu lamento muito, crentes assembleianos que não começam o dia sem dar uma olhadinha no horóscopo, né, sem consultar A e B, enfim, tem sistemas aí que oferecem ideias. O indivíduo, ele chega a ser tão miserável que ele não lê a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus para a vida dele, mas o horóscopo ele não passa sem. E isso, meus irmãos, é condenado pelas Escrituras, também condenado pela nossa declaração de fé. Pastor, pode prosseguir. Justamente, e a questão é a seguinte, esses adivinhos estão por aí ainda, pastor. Ah, sim. Inclusive nos meios evangélicos. Às vezes muda só o nome. Então, veja bem a situação que nós estamos vivendo hoje. Falta o quê? Ensino bíblico nas igrejas por aí afora, não é? A gente costuma falar sobre isso. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Diz lá, embora falasse verdades sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. Que coisa aqui! A semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Olha aqui, veja bem, Atos 16, 19. Ora, acontecia que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha o espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E olha o 17. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, são servos do Deus Altíssimo estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. Veja bem a petulância do demônio usando esta moça. E o versículo 18, e fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela, e na mesma hora saiu. Veja bem o discernimento de Paulo neste momento. Se ele não fosse um homem cheio de Deus, do Espírito Santo, guiado por Deus, ele poderia até, olha, essa moça é dos nossos aí, é das de nossas. Deus esse negócio. Mas ele, esse discernimento que ele teve, repreendeu em nome de Jesus Cristo. Agora, veja bem, pastor, até esse discernimento que está faltando em muitos lugares, em muitas igrejas evangélicas e até mesmo dentro da Assembleia de Deus, nós precisamos de obreiros que tenham discernimento nos últimos dias, se esta atuação que está acontecendo sobre uma pessoa é de Deus ou não é de Deus. Isso está faltando em nosso meio e devemos orar para que Deus nos dê esse dom, principalmente os líderes das igrejas, né, que estão aí à frente do trabalho. E isso aconteceu e os demônios conhecem. O senhor quer falar alguma coisa? Se Paulo gostasse de bajulação, como alguns líderes atualmente gostam, ele teria deixado ela bem quietinha na dela. Porque ela era uma escrava tanto social, porque dava lucro para os seus senhores, como também escrava espiritual, porque Satanás a usava, não é? E os bajuladores de hoje gostam mesmo que você fique ali massageando o ego e tal. Se Paulo fosse esse tipo de gente, esse tipo de obreiro, né? Esse tipo de crente, ele teria deixado quieto, mas ele se perturbou com aquele negócio e mandou que o demônio saísse no nome de Jesus. Aleluia. E no nome de Jesus o demônio tem que sair fora mesmo. Fora. E tem dois textos aí nesse slide que reflete esse assunto, a semelhança de demônios que reconheceram Jesus. Lá em Marcos 1 e 24, diz lá, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Veja bem, Marcos capítulo 1, versículo 24, né? Daquele endemoniado gadareno, toda aquela história lá, né? E Lucas 4 também, 41, veja que os demônios conhecem. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então eles conhecem, o mundo espiritual está aí atuando, né? Veja bem, o último parágrafo, perturbado, Paulo ordenou. Perturbado aqui, irmãos, é incomodado, tá bom?
Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, Atos 16, 18, e fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela, e na mesma hora saiu. Pastor, é interessante que veio agora na minha mente pelo Espírito Santo, Paulo conhecia as Escrituras. Com certeza. Paulo, ele conhecia Deuteronômio 18, 9 e 11, e além de outros discerniu textos. na hora a situação, né? E para discernir temos que conhecer. Conhecendo, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Me veio à mente agora. Ele repreendeu porque conhecia as Escrituras, e as Escrituras proibiam esse espírito de adivinhação. Até eu trouxe aqui essa questão de discernimento. Discernir do grego significa distinguir, julgar ou examinar. Significa capacidade espiritual e intelectual de distinguir entre o certo e o errado, reconhecer a vontade de Deus e separar o bem do mal. E tem aqui, queridos, uma estratégia do engano. O espírito maligno que estava na jovem escrava proclamavam a verdade inegável. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. No entanto, o objetivo de Satanás não era promover o evangelho, mas sim misturar a mensagem cristã com o misticismo local. A jovem era conhecida por ter o espírito de adivinhação ou espírito piton. Aceitar o testemunho de um demônio daria credibilidade ao mal. O inimigo viu, opa, vamos fazer aí uma mistura aqui que vai dar certo. Mas o nosso querido Paulo, cheio do Espírito Santo e tendo esse dom de discernimento, já repreendeu e acabou com a festa. Olha só, uma pessoa que eu conheço bem, quando eu não era crente, conheci, né? Essa pessoa tinha quadros de possessão. E aí eu me recordo que o padre aparecia cheio de crucifixo, cheio de coisa e tal, para poder expulsar aqueles demônios. Aí você observa que Paulo, isso está no material de apoio, tá? No material de apoio eu discorro sobre essa questão de Paulo perturbado, que alguém vai achar que Paulo ficou nervoso e se descontrolou. Eu discorro sobre isso no material de apoio, você faz download e estuda lá. Mas a respeito do nome de Jesus, Paulo não utiliza objeto, não utiliza fórmulas, não utiliza amuletos, também não faz cerimônias complexas. Esse negócio de colocar copo com água em cima do rádio, em cima da TV, Paulo não usa esses subterfúgios não, entendeu? Você não precisa colocar sal grosso aqui, acolá, também não precisa disso não. Isso aí é fantasia de gente que está querendo enganar. E infelizmente tem muito povo sendo enganado. Paulo não usa nada disso. Ele, porque conhecia o poder, a autoridade do nome de Jesus, ele usou tão somente e exclusivamente o nome de Jesus. E o texto diz que a saída do demônio foi imediata. O texto sugere exatamente isso. Na mesma hora, ou seja, quando ele usou o nome de Jesus, a libertação da mulher foi instantânea. Não precisou fazer muita coisa. Tem gente que fica lá, põe a mão na cabeça e papapá. Eu me recordo que logo que eu me converti, eu estive na igreja em Londrina. Importante dizer que eu não me converti na Assembleia de Deus, mas na nossa igreja da época, né, em Londrina. E quando estávamos ali, tinha lá um grupo querendo expulsar o demônio. E um irmãozinho de idade, ele olhou para aquilo e falou, ele disse exatamente assim, ó, isso aí é carnona. Ele quis dizer, isso é coisa da carne. Porque não tem que ficar conversando com o diabo, não tem que ficar fazendo entrevista com o diabo, saber de onde que veio, para onde vai, quanto tempo, nada disso, meu irmão. Né? Nada. Paulo simplesmente, quando ele ficou irado com a situação, porque o termo diz que ele ficou indignado, profundamente indignado, ele simplesmente se voltou para o demônio e mandou sair em nome de Jesus e está resolvido. Saiu, não é? Ô glória! Este episódio, meus irmãos, ele confirma uma das marcas da igreja apostólica. Qual é essa marca? A autoridade do nome de Jesus é maior, está sobre todo o poder do maligno, ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder
está nele, com ele. Stanley Horton, na Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal da CPAD, ele ensina que o poder do Espírito Santo manifesta a vitória de Cristo sobre Satanás e ainda continua operando libertação na missão da igreja. Ô, glória! Aleluia. É isso aí. A reação dos exploradores e a perseguição injusta a partir do no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 22. A libertação da jovem produziu imediata reação. Por quê? Porque agora os cabras iam perder dinheiro. Não é? O texto de versículo 19 diz: vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, diz o texto, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Então, por que eles tomaram essa atitude? Eles não se preocuparam nem um pouquinho com o fato daquela moça que estava escravizada pelo diabo e por eles, não é? Agora estar liberta, de forma alguma. Eles estavam preocupados que agora eles não iam ganhar dinheiro com aquela farsa. E eu vou dizer, tem muita gente assim, viu? Tem muito líder na mídia e tal, que é um farsante. Está fazendo algum tipo de manobra, enganando o povo. Aleluia! Perceba que eles não lamentaram essa libertação da moça, eles lamentam apenas a perda financeira. Isso é um fator assim intrigante, na verdade, intrigante, porque mostra uma realidade permanente. Preste atenção nisso, permanente. Ou seja, o pecado frequentemente transforma pessoas em instrumento de lucro. E aí você vai pegar pessoas que estão trabalhando nesse ramo da adivinhação, pessoas que estão atuando no ramo da prostituição, e por aí o leque se abre. Quando Cristo liberta, estruturas econômicas injustas são abaladas. A libertação dessa jovem está na sua lição. Significou prejuízo financeiro para os seus senhores, que, movidos pelos interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas, não é, até as autoridades na praça, sob falsas acusações de perturbação da ordem pública. Diz para mim, o que é que eles fizeram que perturbou a ordem pública? Simplesmente estes tais, porque perderam o seu ganho, é que se perturbaram, mas a ordem pública de forma alguma, porque essa guria agora estava liberta. Os missionários então foram condenados sem nenhum julgamento e foram açoitados publicamente. E depois disso foram lançados na prisão. Então você vai verificar aí na sua lição que diz assim, a fé cristã mostrou-se uma ameaça, não à ordem social, mas ao sistema de exploração travestido de religiosidade. Existe isso hoje? Com certeza existe. Não é? Com certeza existe e muito. Aqui nós vamos falar, meus irmãos, da parte desses indivíduos aí, que eles tinham o dinheiro como um ídolo, porque o texto bíblico mostra aqui um contraste bastante bem diferente. Primeiro, de um lado, você tem Lídia que se converteu e colocou os seus bens à disposição do reino, não é? E os senhores desta jovem, ao invés de se converterem vendo ali o poder de Deus, de forma alguma, eles colocaram uma pessoa a serviço do dinheiro, escravizaram esta moça, não é, a serviço do dinheiro. Isso está no material de apoio. Enquanto a hospitalidade de Lídia foi utilizada para a edificação da igreja, a ganância destes homens foi que provocou a perseguição aos apóstolos, não é isso? O conflito, portanto, não era de cunho religioso ou com vínculo religioso, mas, e principalmente, pelas questões econômicas, porque quando mexe no bolso, aí a turma pula. O evangelho ameaçava o sistema financeiro baseado na exploração espiritual. Matthew Henry, ele diz o seguinte, muitos se opõem ao evangelho não porque rejeitam a sua verdade, olha só o que está dito aí, mas porque ele confronta os interesses financeiros e práticas pecaminosas das quais extraem a vantagem. E aí, meu irmão, nós estamos em julho de 2026 e veja as barbaridades que a mídia está divulgando atualmente por esses dias a respeito do que acontece no Evangelho
não só no Brasil, como aí pelo mundo, não é? Veja que recentemente o Canadá aprovou uma lei que só você fazer referência à Bíblia, você já está condenado. Olha só o caminho que as coisas vão tomando. Agora, o texto fala, meus irmãos, de falsas acusações. Atos capítulo de número 16, o versículo de número 22, deixa eu pegar aqui exatamente esse texto, Atos capítulo 16, versículo 22, diz assim, ó, e a multidão se levantou unânimes contra ele, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, né? É o que diz o texto. Então, deixa eu pegar aqui um outro texto, olha, mesmo capítulo 16, o versículo de número 20, diz assim, e apresentando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unânime contra eles. Então você percebe que eles criaram ali uma certa animosidade contra Paulo e Barnabé. E aí, meus irmãos, as acusações que eles apresentaram, tem 3 linhas, né, de acusações, 3 argumentações. Primeiro, estes homens perturbam nossa cidade. Segundo, sendo judeus, porque ali eles estavam vivendo um contexto romano, não é? Aí parece alguma questão ligada à questão ética, mas esse preconceito étnico era também utilizado para inflamar a multidão. E o terceiro, último aspecto, anunciam costumes que não nos é lícito receber. Então, observa que essas acusações foram a partir delas que se embasou para que eles fossem condenados. Agora, Paulo nunca foi, preste atenção nisso, ele nunca foi acusado de haver expulsado o demônio, que está aí implícito no texto, ele expulsou o demônio e por isso se juntou o povo para os condenar, mas não, em nenhum momento se mencionou o fato deles terem expulsado o demônio, ou seja, o verdadeiro motivo foi cuidadosamente ocultado. O problema era exatamente esse. Então você deve entender que quando interesses econômicos são atingidos, frequentemente surjam acusações ideológicas. E olha que isso está muito evidenciado num governo de esquerda no Brasil, não é? Quando você atinge as bases, as estruturas deles, eles vêm com ataques ideológicos e tentam de alguma forma barrar a igreja. Agora, veja que o evangelho produz paz com Deus, mas também desperta oposição no mundo. E Jesus já tinha advertido a respeito disso os seus discípulos e a nós. João 15, versículo 20, eu vou ler para vocês, diz assim, ó, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Aleluia. Então ninguém se engane, a perseguição, ela não significou o fracasso missionário. Pelo contrário, era a consequência natural da fidelidade do reino, e podemos dizer também que tinha o plano, a vontade de Deus por trás disso, porque a sequência vai nos mostrar isso. A falha da justiça humana, versículos de 21 a 24. Pastor, nós temos agora esses 2 últimos slides tratando deste assunto aqui. Os magistrados, veja bem o que temos aí, romanos ignoraram o devido processo legal. O que é isso? Processo legal é um direito fundamental que garante a qualquer pessoa o direito de um julgamento justo. Negaram isto. E quando devido processo legal, lembrei da atual conjuntura política do nosso país, a gente ouve essa questão aqui, devido processo legal, devido processo legal. Então, na época, existiam leis, existiam normas, mas não obedeceram. Veja bem, vamos ler de novo. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. Olha aí Atos 16, 22, que está aí a referência. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E olha o versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E o versículo 24. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Foram amarrados com os pés no tronco. Agora, veja bem, queridos irmãos, o 24 ele recebeu essa ordem e lançou na prisão.
tá? Atos 16, 22 a 24, que nós acabamos de mencionar, o erro no julgamento consistiu na violação flagrante da lei romana. Os magistrados da cidade de Filipos cederam à pressão de uma multidão enfurecida e ordenaram a flagelação e a prisão de Paulo e Silas, sem direito à defesa ou julgamento prévio, ignorando que ambos eram cidadãos romanos. Ainda trouxe algo importante sobre isso. Os magistrados falharam em exercer a justiça imparcial e cederam ao clamor popular para evitar um motim, já que os donos da escrava que Paulo libertara, haviam perdido uma fonte de lucro através das adivinhações. Sob o direito romano, olha aqui a falha grave que cometeram. Sob o direito romano, nenhum cidadão poderia ser punido sem um julgamento justo. No caso de cidadãos de Roma, a flagelação pública era terminantemente proibida. Então veja bem aí que fizeram tudo contra as leis vigentes na época. Olha o outro parágrafo. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. E tem aí o Salmos 37, o verso 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o versículo 13 diz assim: mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. O que nós trazemos desse contexto, desses dois versículos? O texto reconhece que os tribunais e julgamentos dos homens estão sujeitos a falhas, corrupções, pressões políticas e interesses egoístas. Porém, por mais que o mal pareça triunfar, a curto prazo os propósitos divinos são inabaláveis e ele zela pelos justos. Podemos receber esta palavra no contexto que estamos vivendo hoje, politicamente falando, em nosso país, não é mesmo? Olha o terceiro parágrafo. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar, permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Trouxe um adendo sobre essa parte. O episódio de Atos 16, 25 ao 34, não é? Ilustra como o sofrimento cristão é frequentemente o meio que Deus utiliza para manifestar sua graça. Olha aí, a prisão, os açoites de Paulo e Silas em Filipos transformaram um cárcere escuro em um púlpito de evangelização, resultando na salvação e transformação do carcereiro e da sua família. E nós vamos agora para o outro slide e comentar sobre isto. A falha da justiça humana ainda. Deus continua soberano, inclusive, nas prisões da vida. Ou seja, foram presos, foram açoitados, mas lá onde eles estavam, tinha aí um alvo, um objetivo, um propósito de Deus, né? Aí, queridos, e é justamente nesse contexto que o Senhor transformará a dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Para encerrar aqui, eu trouxe um comentário. Deus é o governador absoluto do universo e não perde o controle em nenhum momento, nem mesmo nos cenários mais escuros. Então, vamos nos lembrar deles indo preso, né? Poderia ser uma cadeia debaixo do nível do solo, enfim. Ele utiliza o confinamento e as adversidades, não para destruir, mas para manifestar o seu poder e transformar o sofrimento em oportunidade de salvação e testemunho. Um dos versículos mais conhecidos que lembra o propósito de Deus no sofrimento é Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, ele garante que mesmo da dor há um plano maior em andamento. A igreja contemporânea, está no material de apoio, deve compreender que a fidelidade ao evangelho nem sempre produz aprovação social. Muitas vezes defender a verdade gera oposição, combater as trevas provoca perseguição e ainda libertar pessoas ameaça interesses estabelecidos. Então vamos tomar cuidado, porque nós estamos
às vésperas, não é, de um período eleitoral no nosso país. E agora é aquela época que chega todo mundo dizendo que ama a igreja, que é amigo da igreja e tal. A igreja não tem amigos, não é? A igreja não tem admiradores. A igreja tem servos, o nosso Deus tem filhos. É assim que é a realidade da fé cristã. Se você passar a bajular esses que se apresentam como amigos do Evangelho, fique certo que ali na frente eles vão te passar uma rasteira. Porque, infelizmente, essa gente é assim mesmo, não é? Esse povo é assim. Lucas ensina que toda libertação genuína desafia as estruturas que são injustas. Meu Deus! Olha só, o Espírito Santo continua conduzindo sua igreja em meio aos conflitos. Ele concede autoridade, poder sobre as trevas e ainda transforma as adversidades em oportunidades para a manifestação do seu poder salvador, que é o que nós vamos estudar no tópico seguinte, não é? Olha só como as coisas são. O Evangelho confronta as trevas e liberta vidas pelo poder de Jesus. Com isso nós vamos encerrar aqui o tópico 2, mas eu quero deixar para ti aqui mais um cupom de desconto, 10% de desconto para o curso de CFO, curso para a formação de obreiros. O cupom é aprovado. Ao fazer o pagamento do seu curso para a formação de obreiros, forneça lá o cupom aprovado e consiga 10% de desconto neste curso. As pessoas falam, pastor, mas e o curso de escatologia do pastor Ciro Zibordi e tal? Amém. O curso de perguntas escatológicas você também consegue 10% de desconto, aí o cupom é escatologia. Então, escatologia para o curso de perguntas escatológicas e aprovado é o cupom para o curso de formação de obreiros. Depois eu vou passar aqui outros cupons de desconto para que você possa aproveitar, não é, e adquirir e investir aí na sua formação educacional. Vamos para o intervalo, já voltamos. Nós vamos retornar aqui e falarmos sobre a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Aleluia, já voltamos. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Pastor Adolvilson, vamos lá, o tópico já é o terceiro. Vamos caminhar aqui para o encerramento da nossa aula, nossa pré-aula, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro é o assunto desse tópico terceiro. Exatamente, no final do tópico 2, o senhor comentou em política, época de eleição, e eu trouxe aqui um adendo interessante. Preste atenção, a barata por ódio à formiga votou no inseticida. Morreram todos, inclusive o grilo, que votou em branco, e a mosca que não foi votar. Ou seja, temos que votar, temos que cumprir, né, esse papel que temos que votar e votar bem, né? De preferência, votar bem. Muito bem, o tópico 3 é o subponto 1. Açoitados e presos por causa do Evangelho? Falsamente acusados, nós vimos isso. Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com espécie presos no tronco, tratados como criminosos perigosos. Oh, Jesus, é como Jesus, o próprio Jesus foi tratado, né? Pois é. Por ajudar as pessoas, procurar os enfermos, aliviar o sofrimento das almas, ele foi preso e foi maltratado. A mesma situação ocorreu aqui, né? Tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo.
Contudo, aquele ambiente de aflição, olha, eu vou fazer uma colocação aqui, tornou-se um cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Olha o que eu trouxe. O relato da prisão de Paulo e Silas em Filipos, Atos 16, 22 a 24, é um dos exemplos mais poderosos do Novo Testamento sobre como a fé e a adoração pode transformar cenários de profunda aflição em manifestações da soberania de Deus. Então coloque na sua mente aí, eles presos em um lugar escuro, feridos, com fome, e não sabiam se iriam viver ou morrer no outro dia, né? A experiência vivida pelos missionários nos ensina lições espirituais valiosas. A realidade do sofrimento é injusto, lançados na prisão interior, uma masmorra romana escura, subterrânea e insalubre. Eles tiveram seus pés presos em troncos, um instrumento de forte tortura e imobilização, né? Essa humilhação demonstra que seguir a Cristo não isenta o cristão de enfrentar perseguição e dores. Tem uma teologia da prosperidade aí, que dizem que não pode adoecer, que não pode passar por problemas na vida, se tiver está em pecado, enfim, não é verdade. Isto nós comprovamos através da Bíblia Sagrada. Não estamos aqui fazendo apologia ao sofrimento, mas em nenhum momento da Bíblia Sagrada está escrito aí, siga Cristo e não terá problemas nenhum, muito pelo contrário, no mundo tereis aflição, diz a palavra do Senhor. Muito bem, irmãos, olha só, o cárcere interior que tem ali, o cárcere interior é a parte mais inferior que havia na prisão, não é? A parte mais úmida, menos ventilado, mais escuro, reservado aos presos que eram considerados de altíssima periculosidade. Aí você fica imaginando comigo, que Paulo e Silas, o que eles fizeram de tão perigoso assim para serem colocados nesse lugar, não é? O novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos, da CPAD, ele lembra que as prisões romanas não tinham a finalidade de recuperação, mas de custódia e de punição, sendo ambientes insalubres e marcados por extrema severidade. Os apóstolos foram colocados, como a Bíblia diz, né, os seus pés presos ao tronco. Esse tronco ele era colocado de forma que as pernas ficassem afastadas umas das outras. Como assim? O que certamente provocava dor. É só você sentar no seu chão, senta no chão, faz assim o V com as suas pernas e fique ali um tempinho assim para você ver como a sua musculatura posterior, da coxa especialmente, já vai ficando dolorida. Agora você imagina você ficar preso nessa condição toda que está aí. E feridos ainda, hein? Com certeza. Mas Deus é a providência. Deus se faz, né, providência na hora da aflição. Humanamente, alguém pode dizer, não, os missionários fracassaram. Mas Lucas, ele mostra exatamente o contrário, que esta prisão fazia parte de um plano missionário. Aleluia. Não é? Se Paulo não fosse preso, não teria acontecido o terremoto que abriu o cárcere. Não é isso? Exato. O carcereiro não teria ouvido o evangelho e a sua família não seria alcançada. Então tem toda uma conjuntura da Escritura em relação a isso. Agora, a Bíblia fala de algo, meus irmãos, que eu vou dizer para você, é complicado a gente imaginar isso. O louvor que abre portas e transforma ambientes, Atos capítulo 16, os versículos 25 e 26. Porque Paulo e Silas foram açoitados com varas e estavam bem machucados, tanto que foi necessário que o carcereiro cuidasse das feridas deles. Então, por volta da meia-noite, feridos e imobilizados, conforme nós mencionamos aqui, Paulo e Silas estavam orando e cantavam hino. Eu vou dizer para você assim, nós não vamos comentar tudo o que está no material de apoio, porque acaba sendo algo muito delongado, cansativo, mas você leia, porque a gente faz uma conotação muito grande a respeito disso. Oravam, diz o texto que eles oravam e cantavam. Oravam, o verbo que está ali
encontra-se no particípio presente, ele indica uma ação contínua. O que quer dizer isso? Que eles de fato estavam permanentes em oração, eles permaneciam em oração. Não é do tipo assim, ô Silas, vamos fazer uma oração aqui? Senhor, abençoa, 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 amém. Não, eles estavam em contínua oração. É o termo que está ali, que é proseuchomenoi. Esse é o termo que diz oravam. Agora, cantavam hinos. Aí o verbo diz que também está no tempo imperfeito, não entoavam apenas um cântico, mas permanente adoração, permaneciam em adoração. O louvor, ele nasce, neste caso aí, num lugar de dor, e é essa uma das maiores demonstrações da maturidade espiritual que você pode encontrar no Novo Testamento. Apanharam, não é? Foram humilhados diante do povo, foram aprisionados nessa situação degradante, mas estavam cantando. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Lucas menciona isso no verso de número 25, o texto diz assim, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite. Esta referência que Lucas está fazendo, na narração que ele está fazendo deste evento, não é apenas um registro cronológico, para que alguém saiba assim, olha, perto da meia-noite porque foi lá. Não, é porque ele estava querendo deixar demonstrado no texto bíblico que este horário de meia-noite, normalmente ele era utilizado para simbolizar um momento de maior escuridão, ou seja, o auge da provação que os dois estavam vivendo, ou ainda um instante imediatamente anterior à intervenção divina. Chegaram num ponto culminante, quando a noite parecia mais profunda, foi o que Lucas quis dizer. Perto da meia-noite, Deus começou a agir. Aleluia. Primeiro vem o terremoto. Lucas ele utiliza a expressão seismos megas, que é um grande terremoto. Naturalmente que na Macedônia, né, onde os eventos aconteceram, a Macedônia é uma região sujeita à atividade sísmica mais intensa. Mas o texto, ele destaca elementos, irmãos, sobrenatural. Ou seja, o terremoto ele ocorre exatamente em que momento? Quando Paulo e Silas estavam orando, quando eles estavam ali cantando louvores, as portas do cárcere se abrem, rompe todas as cadeias e não provoca fuga alguma. Ou seja, trata-se claramente de um milagre providencial. Porque se fosse o terremoto pelo terremoto, então podemos dizer que por mexer as estruturas ali do cárcere, não é, as portas se abririam. Mas aqui tem algo mais interessante do que isso, porque as portas se abriram, as cadeias se romperam, não é isso? E aqueles que estavam ali, ninguém fugiu, ficou tudo ali. Você percebe então uma ação de Deus de uma forma bem completa. Às vezes se ignora o detalhe, não é? O detalhe maior aí não foi o fato das portas se abrirem ou das cadeias se romperem, nada disso. O milagre aí foi no fato de ninguém fugir. Porque, vamos falar a verdade, todo mundo preso nessa condição, a porta se abriu, a turma corre, não é? Homens livres agora escolheram permanecer no cárcere. Ou seja, a presença de Deus transformou completamente o ambiente da prisão. Olha só o que a Bíblia de Estudo Pentecostal destaca. A atuação sobrenatural de Deus produziu não apenas a libertação do corpo, a libertação física das estruturas do cárcere, mas profundo temor espiritual em todos aqueles que estavam ali presentes. Este episódio, meus irmãos, ele ensina que todo louvor produzirá milagres idênticos. Ele ensina algo ainda maior do que isso. O verdadeiro louvor é aquele que glorifica a Deus independentemente de circunstâncias. O verdadeiro louvor, meu irmão, ele fortalece a fé. O louvor sincero a Deus, ele também testemunha ao mundo e, sobretudo, ele prepara o coração para perceber a ação divina. O milagre foi, então, consequência da soberania de Deus e não resultado mecânico do cântico, na verdade. Não é? Então, você vai observar exatamente isso. Na sua lição, diz que o louvor nascido em meio à dor revelou uma fé que não depende das circunstâncias.
O terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. E o impacto que houve ali foi esse, o fato de ninguém fugir, o que fez com que se evidenciasse nesse episódio que a presença de Deus, ela produz reverência e temor. Pastor Adovils. Vamos lá ao tópico 3, o subponto 3, é o último slide, tá certo, desta pré-aula número 4, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Veja bem, ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. O senhor falando aí, eu fiz aqui um pensamento, uma conjectura. Qual é o tipo de hino que eles estavam louvando a Deus? E de repente, aquele silêncio, à meia-noite, os outros presos ouvindo aquilo, né? Foram impactados, né? O Espírito Santo trabalhou na vida daqueles homens também. Quando eles perceberam que houve um terremoto e as correntes se romperam sem o mínimo esforço, eles perceberam, é algo sobrenatural, não é nada natural. Então veja bem que as portas se abriram sozinhas, né? Os portões eletrônicos, né? Primeira vez mencionada. E depois as correntes, a pessoa presa nas mãos, arrebenta nos pés também. Algo sobrenatural está acontecendo. Então o hino de louvor, o hino real, preparou para este milagre. Por isso nós podemos aqui conjecturar que eles não fugiram, porque observaram que tinha algo sobre-humano, sobrenatural ocorrendo ali. Interessante é que a Bíblia não mostra qual era o hino, nem a letra desse hino e nem dá pistas. Porque se tivesse sido registrado, todo o culto ia ser cantado o hino, porque está na Bíblia, né? Então, veja como Deus faz a coisa certa, né? Não houve esse registro. Assim como não houve, por exemplo, a maneira de identificar onde está o corpo de Moisés. Porque se tivesse identificado onde foi que Deus colocou o corpo de Moisés, se tornaria um lugar de peregrinação. Assim como lá onde está os ossos de Maomé, enfim, não é? E de outros aí personagens que chamam para si alguma autoridade espiritual. Então, veja como Deus é sábio. Pode dizer, pastor. Isso, depois desse primeiro parágrafo que nós lemos aí, eu trouxe um adendo aqui. O carcereiro quis tirar a própria vida devido ao desespero, porque nós temos que perguntar, quando estudamos a Bíblia, pastor, por que fez isso, né? Qual é a razão dele querer tirar a própria vida? Então, o carcereiro quis tirar a própria vida devido ao desespero e medo da execução. Naquela época, sob o rigor da lei romana, guardas que permitiam a fuga de prisioneiros ou deixavam as pessoas fugirem, não é? Enfrentavam as mesmas penalidades que os detentos recebiam. Ao ver todas as portas abertas, ele presumiu que todos haviam fugido e tentou se antecipar à desonra e à morte. Vão me matar mesmo, então eu vou resolver, cometer o ato extremo aqui. Veja bem o segundo parágrafo. Profundamente impactado, perguntou: que devo fazer para ser salvo? Quando Paulo falou, não faça isso, estamos todos aqui. Ou seja, ninguém fugiu, né? Profundamente impactado, ele perguntou: que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Veja bem aqui, um adendo que eu quero trazer desse segundo parágrafo, a intervenção. Paulo impediu a tragédia gritando ao carcereiro que todos estavam presentes, o que demonstrou o cuidado e a mansidão cristã, impactando profundamente o homem. Outra questão, mas não fugiram por quê? E eu creio também, vamos retornar aqui, esse hino de louvor, que ele estava orando, alguém estava ouvindo, inclusive o carcereiro. Com certeza. Então foi criado ali um ambiente espiritual, não é? Aí ele pergunta assim: o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro. E o carcereiro aqui reconheceu a sua necessidade espiritual e o poder que havia na vida de Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus Cristo. O caminho da salvação não exige obras humanas ou pagamento, mas sim fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Trata-se de uma entrega pessoal e consciente, entregar a alma a Ele. E é interessante, pastor, eu trouxe um adendo aqui: será salvo tu e a tua família. Eu trouxe um adendo interessante que eu quero que os senhores notem. Atos 16:31 não é uma regra geral. A salvação é uma decisão estritamente individual.
O versículo traz uma promessa específica de oportunidade e não a garantia automática de conversão para todos os parentes daquele que crê. A Bíblia ensina que cada pessoa responderá por si mesma diante de Deus, tornando impossível que a fé de uma pessoa resgate automaticamente a alma de outra. A comprovação de que ela se cumpriu, esta palavra direcionada ao carcereiro se cumpriu. A comprovação que ela se cumpriu para toda a sua família será registrada nos versículos seguintes, especificamente em Atos 16, 32 e 34, que Paulo diz assim, olha, aceite a Jesus, olha aí, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E isso aqui se cumpriu, porque toda a casa dele foi salva. Foi salvo. Nós temos que entender que através de nós, sim, a salvação pode chegar à família, claro, através de nós, da nossa oração, do nosso comportamento, da nossa mudança, mas não garante, a salvação é individual, depende de cada pessoa aceitar a Jesus, porque eu já ouvi alguém lendo isso aqui, aceite a Jesus Cristo, será salvo toda a sua casa, toda a sua família. É individual, depende de cada um. A pessoa acaba aceitando Jesus, vamos colocar assim, por engano, né? Exato. Por engano, literalmente, porque está sendo enganada achando que ela aceitando. Eu fiz uma anotação, não existe salvação automática para familiares. Exatamente. A promessa alcança a família por meio da evangelização, mas a resposta de fé continua sendo individual. Matthew Henry, ele diz o seguinte, ó, Deus frequentemente utiliza a conversão do chefe da família como meio para alcançar os demais membros, mas cada um precisa responder pessoalmente e positivamente ao Evangelho para experimentarem salvação. Aí a coisa fica bem clara para a gente. Glória a Deus. Agora veja bem, ele creu, está aí o terceiro slide, o terceiro estrofe, perdão, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com a sua família e recebeu com alegria. Então cumpriu, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Isso nós encontramos lá em Atos 16, 33. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado e todos os seus. O contexto aqui de Atos 16, 33 mostra a transformação imediata gerada pelo Evangelho. Após Paulo e Silas evangelizarem o carcereiro e sua família, a guarda romana passa de um carcereiro severo para um irmão que cuida das feridas dos apóstolos e em seguida é batizado. Aqui nós vemos a legítima transformação pela ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Olha aí o quarto parágrafo que diz lá, onde o Evangelho entra, vidas e lares são transformados. Segundo Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha aí o outro parágrafo, este episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma o sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Para encerrar, com relação a esses últimos parágrafos, encerrando aqui com chave de ouro. A jornada cristã não está isenta de dores ou perseguições. Pelo contrário, é exatamente na fornalha da aflição que o caráter do cristão é refinado. E sua fé se torna um farol para os que estão ao redor. Quando um servo de Deus escolhe a adoração em vez do ressentimento e a integridade em vez da retaliação diante de uma injustiça, ele demonstra a suficiência da graça divina. Esse posicionamento quebra a lógica do mundo. Em vez de se entregar à amargura, o crente permite que Deus reescreva a sua história, transformando a angústia em um poderoso amor, paz, nosso coração. Glória a Deus, meus irmãos. O louvor e fé em meio à dor conduzem à salvação e à transformação. É o encerramento aqui do tópico 3º. Vamos orientar os irmãos. Faça download deste material de apoio para que você possa ler, estudar, meditar e, obviamente, adicionar aí a sua compreensão, a sua linha de pensamento, para que você possa, se você é um professor,
ter uma aula abençoada com a sua classe. Se você é um aluno e está buscando aprofundar o seu conhecimento, está aí uma oportunidade com um material fornecido gratuitamente. Antes de fazermos a conclusão, pastor Odovilson, eu vou deixar aqui os cupons dos outros cursos de especialização do CETADB, que você acessa a plataforma online.cetadb.com.br, acessa ali a área de cursos e os cursos de especialização, o curso de formação de professores para a escola dominical, o curso para formação de educadores cristãos, o cupom é PROFESSOR e vai te dar 10% de desconto. O curso de capelania, pastor Douglas Batista, um dos professores desse curso, se você quer ter 10% de desconto no valor do curso, é a hora que você vai fazer o pagamento, forneça o cupom VISITAR. Curso de capelania, VISITAR. O curso para formação de educadores cristãos, PROFESSOR. Daí o curso para o curso para formação de jovens pentecostais, para treinamento e capacitação da nossa juventude, o cupom é JOVEM10. Jovem e o numeral 10 é o cupom para que você tenha 10% de desconto. Por último, o curso de discipulado cristão para novos convertidos, o cupom é discípulo. Discípulo, com esse cupom você terá 10% de desconto nesse curso. Durante a aula eu passei os demais cupons. Você que deseja adquirir com desconto, só dá uma olhadinha aí na aula. Você vai ter esta informação para adquirir os cursos de especialização ministerial do CETADB com 10% de desconto imperdível. Pastor Adovilson, a conclusão da nossa aula de hoje. Muito bem, nós temos 2 slides para concluir. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, Atos 18, 22, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Muito bem, irmãos, você pode fazer download desse material de apoio, dos slides, acessando a nossa plataforma. Se você não tem ainda a conta ou perfil ali, você pode criar gratuitamente, tá joia? Se você tiver dificuldade, mande uma mensagem, o meu WhatsApp é 43 999 60 8886 e aí eu vou explicar para ti como você faz para poder criar o seu perfil, a sua conta gratuitamente para acessar também de forma gratuita esse material da Escola Bíblica Dominical, para assistir às aulas, baixar o download e também este material de apoio. Mas acessando a plataforma fica bem simples. Aí você clica em entrar, vai mudar a tela, aí você clica no botão criar conta, fornece ali os seus dados, quando você finalizar esse cadastro, automaticamente já estará liberado na aba de cursos o material da Escola Bíblica Dominical, tudo gratuito, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, não é isso? Na próxima semana, vamos estudar sobre Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Este é o assunto da lição de número 5. Esteja conosco, nos ajude, se você pode, não é? Claro, se você pode, a divulgar esse nosso trabalho da pré-aula da lição de adultos da Escola Bíblica Dominical, tá certo? E se você ficar com alguma dúvida, se você precisar esclarecer algum tema, algum assunto que nós falamos aqui, pode mandar uma mensagem também, pode colocar nos comentários aí da própria aula, ou você pode mandar a mensagem para o meu WhatsApp, 43 999 60 8886, e nós vamos responder aos questionamentos que nos forem enviados, tá joia? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e vamos para a escola dominical, vamos servir a Deus, aprender mais a respeito de Deus e da sua palavra. Pastor Adovilson. Muito bem, a lição de número 5 aí, Paulo chega em Atenas, né, e vai pregar sobre o Deus desconhecido, Atos capítulo 17. Nós esperamos vocês aí, todos reunidos, né, em torno desta aula maravilhosa que será, com certeza, porque estamos aqui na orientação do Espírito Santo. Deus abençoe você, sua família, seu ministério e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos.